Meus caros, vou contar-vos algumas histórias que envolvem o nosso rei fundador, Dom Afonso Henriques, e que envolvem também o distrito de Viseu. Há muitas lendas, algumas declaradamente falsas, outras não se sabe, porque não há documentação escrita que possa comprovar ou desmentir algumas das histórias que chegaram até hoje. E começamos logo pelo nascimento de Dom Afonso Henriques. Até finais dos anos 80, estava convencionado que o nosso primeiro rei tinha nascido em Guimarães, o berço da nação. No entanto, essa tese foi posta em causa pelo menos por dois historiadores. O primeiro, um reputado historiador catedrático da Universidade de Coimbra, professor Torquato de Sousa Soares, que defendia que Afonso Henriques teria nascido em Coimbra. Ora, esta opinião foi popularizada por aquele que é considerado ainda hoje o maior comunicador de todos os tempos, professor José Hermano Saraiva. Estabeleceu-se uma grande polémica, muitos protestos em Guimarães, por ocasião até de uma palestra que José Hermano Saraiva foi convidado a fazer em Guimarães, e enfim, o tempo passou, o incidente não foi assim muito badalado. No entanto, já em 93, o historiador Armando de Almeida Fernandes, um dos mais produtivos historiadores portugueses com mais de 70 obras publicadas, que por acaso era engenheiro também, mas que se dedicou toda a sua vida ao estudo da história e da história do seu distrito e regiões limítrofes, ele vem a descobrir que no ano que é atribuído ao nascimento de Afonso Henriques, que é 1109, ele só poderia ter nascido afinal em Viseu. E porquê? Porque a sua mãe, Dona Tareja, ou seja, Dona Teresa de Leão, passou todo esse ano em Viseu. E a verdade é que até hoje nenhum historiador conseguiu desmentir este facto. E por isso, o que é aceito hoje pela Academia é que realmente Dom Afonso Henriques terá nascido em Viseu. Não é uma certeza absoluta, mas é a maior probabilidade do que possa ter acontecido. E durante 25 anos ninguém apresentou uma tese contrária e, portanto, é esta que vigora nos nossos dias. Dom Afonso Henriques, afinal, não nasceu em Guimarães, mas sim terá nascido em Viseu. O seu pai, o conde Dom Henrique, terá morrido em Astorga, no Cerco, 2 anos depois, portanto o bebé não terá conhecido o seu pai. E quem terá sido o seu aio? Todos conhecemos o nome de Egas Muniz. No entanto, José Matoso, provavelmente o maior ilustre historiador português do século XX e XXI, vem também levantar essa dúvida. Porque o homem da casa, o homem principal de Ribadouro, não era Egas, mas o seu irmão mais velho, Irmígio. E provavelmente terá sido mesmo o Irmígio, que entretanto também morreu precocemente, que terá sido o seu aio. E com a morte de Irmígio, provavelmente, aí sim, Egas Muniz terá continuado a missão da educação do nosso primeiro rei. De qualquer forma, tudo isto terá acontecido em Britiande, do concelho de Lamego, e por isso o Chega está a trabalhar num projeto de resolução para que seja dado a Lamego o título de Capital das Letras Portuguesas, pois foi aí que o nosso primeiro rei aprendeu a ler, a escrever e a contar. E agora aparece aqui uma segunda dificuldade, que é esta. Segundo a crónica de 1419, que tenho aqui, Dom Afonso Henriques terá nascido com uma deficiência nas pernas. Terá nascido tulheito, quer dizer, tulhido das pernas. Uma deformação que o impediria de andar, até de montar a cavalo, portanto, uma criança naquelas condições, com estas deficiências, nunca poderia ser rei de Portugal. A transcrição dessa parte da crónica de 1419 podem ler aqui neste livro, não é? Do José Matoso, Dom Afonso Henriques, na página 36, que eu vou colocar aqui ao lado para que possam ler com toda a calma, claro, parando o vídeo. E nela se diz, basicamente, que Egas Muniz tinha pedido a Dona Teresa e ao seu marido que ficasse ele a ser o aio da criança, e quando ela nascesse, quer fosse homem ou mulher, quer dizer, fosse o sexo masculino ou feminino. Mas quando ele nasceu, realmente nasceu com aquela deficiência, Dom Henrique, o pai de Afonso Henriques, terá dito a Egas Muniz, olha, estás desobrigado da tua promessa, uma vez que a criança nasceu com aquela deficiência, portanto, não seria rei, não vale a pena ele estar a incomodar-se com a criança. Ao que Egas Muniz respondeu, não. Se o menino nasceu com essa deficiência, terá sido por mal dos seus pecados dele. E, portanto, ele mantinha
o pedido anteriormente feito, quer a criança fosse homem ou mulher, ele queria educar a criança. Bem, o pai, perante essa existência, lá acedeu e assim se fez. E até à idade de 5 anos, a criança foi-se desenvolvendo lá em Britiande, mas sempre com aquela coisa das pernas. E aqui entra a lenda do mosteiro de Cárcere, de Santa Maria de Cárcere, em Rezende. E a lenda é a seguinte, que também está escrita aqui, nesta crónica, na página seguinte, aqui em cima, que eu também vou pôr. Então reza a lenda que Egas Muniz estava a dormir e aparece-lhe uma senhora que seria a Santa Maria e lhe perguntou: Egas, dormes? E Egas respondeu: e vós, quem sois? Eu sou a Virgem e mando-te que vás a um determinado lugar, cá está, onde hoje se encontra o mosteiro de Santa Maria de Cárcere, em Cárcere, concelho de Rezende, distrito de Viseu, lá no norte, e a senhora lhe terá dito: vais a tal sítio, encontrarás um altar de uma igreja que se começou a erigir em minha honra, escava bem e encontrarás esse altar, deitas o menino sobre esse altar e vais ver que ele fica curado. Bem, e Egas Muniz assim fez. Ele e mais os seus escudeiros, logo de manhã, levaram o menino até essa localidade, escavaram e encontraram realmente o tal altar, e Egas Muniz assim fez, deitou o menino sobre o altar e o menino ficou bom, ficou curado. Bem, para quem acredita em milagres, esta história pode ser plausível. Para quem não acredita, olha, paciência, será mais difícil de acreditar, mas enfim, é uma lenda. E esta lenda que está aqui escrita há mais de 600 anos. É claro, o seu pai já tinha morrido, a mãe estava amantizada com os condes de Trava, primeiro foi o irmão mais velho e depois o irmão mais novo, um escândalo, os Pérez de Trava, mas isso tem a ver com a sua ambição dela de ser rainha da Galiza e não esquecer que ela era filha ilegítima de Dom Afonso VI, enquanto que a irmã, Dona Urraca, era filha legítima, e daí também os conflitos entre elas. E em torno desta lenda da recuperação física do Dom Afonso Henriques, que acabou por ser, ao fim e ao cabo, um latagão com 1,80 m e tal, com uma espada que nenhum homem conseguia empunhar, exceto ele, em torno desta lenda há muitas versões. Uma delas diz que Dom Afonso Henriques realmente não podia ter recuperado tão como é que podia ser, milagres não existem, e terá sido trocado. E trocado por quem? Ora, aí está. Uns dizem pelo filho do próprio Egas Muniz, que também era um gigante, e o filho também era gigante como o pai, e outros dizem pelo filho de um pastor que entretanto passava ali, também um latagão, também um jovem muito bem constituído, e isto porque, em vez de Egas Muniz ter levado o menino para o mosteiro de Cárcere, na altura não existia, foi construído a seguir, ele tê-lo levado, mas era para São Pedro do Sul, para as Termas, onde acabou por morrer. Eram os hospitais que havia, eram as Termas, ou então para a Galiza. Pronto, há estas duas versões. Sendo uma ou outra, as lendas asseguram que o menino terá sido trocado. Morreu e foi trocado por um jovem muito robusto. Bom, se acreditarmos na versão de ter sido um filho de Egas Muniz, isso vem corroborar outra lenda, que é aquela lenda em que o Egas Muniz leva a família toda, com uma corda ao pescoço, a Toledo, como penhor da quebra de promessa de Dom Afonso Henriques em prestar vassalagem ao primo, na altura Dom Afonso VII. E nesse caso, Afonso Henriques seria filho biológico de Egas Muniz e daí ele ter levado a família toda como penhor da sua palavra, que foi desonrada pelo seu filho. Acontece é que esta lenda é que é seguramente falsa, pois não há nada escrito em lado nenhum sobre tal lenda, sobre tal viagem de Egas Muniz a Toledo, com a sua família, junto de Afonso VII. Bom, quem acreditar na troca do Afonso Henriques pelo filho do tal pastor, que é outra versão não documentada, a não ser em lendas e trovadores, aí poderá perceber melhor porque é que o filho se revoltou contra a mãe, na Batalha de São Mamede. E o drama que sempre nos ensinaram na escola, ai meu Deus, um filho a bater na mãe, realmente não teria sido bem assim, pois ele não era filho da Dona Teresa, ok? Por outro lado, a própria Batalha de São Mamede é mais uma lenda, é outra, mais uma lenda do que realidade, pois terá sido mais um torneio, como por exemplo aconteceu em Arcos de Valdevez também, e nessa altura, em vez de grandes batalhas, em que morria muita gente de um lado e do outro, usava-se fazer uma luta entre o melhor cavaleiro de um lado e o melhor cavaleiro do outro. Por exemplo, se viram o filme Troia com o Brad Pitt, é logo das primeiras cenas. E assim as duas partes aceitariam o resultado desse torneio e a parte que perdesse, pois retirava-se, e a parte que ganhasse conquistaria o direito ao território. E lá está, em vez de morrerem centenas de pessoas, talvez 1000, morria apenas um, aquele que perdesse, o que perdesse é que morria.
E assim foi, talvez, na Batalha de São Mamede, porque não há registro de mortes nem de feridos. Ora, não é possível que tenha havido uma batalha sem que houvesse mortos ou feridos, não é verdade? Mas aqui vos deixo estas lendas e estes factos sobre Dom Afonso Henriques e os seus primeiros anos passados no nosso distrito de Viseu e algumas lendas que podem explicar, ou pelo menos podem alimentar a nossa imaginação, pretendendo responder a alguns factos concretos. Então, muito obrigado e até à próxima.